Boa tarde! Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro, e nós vamos falar sobre economia, saúde, meio ambiente e cultura. Vem com a gente, o programa já está no ar. Seja bem-vindo e bem-vinda, você que nos assiste pela TV UFG ou nos acompanha pelo nosso canal no YouTube. Eu sou a Camila Maia, uma mulher cis de pele clara, tenho cabelos castanhos escuros, lisos e longos e olhos castanhos claros. À minha esquerda está o professor Diego Barbosa, que faz a interpretação para Libras aqui no estúdio. Ele se descreve como um homem de pele clara, com cabelos e olhos castanhos e barba cheia. Nós dois estamos de pé no estúdio. Atrás está o cenário do Conexões, em tom de azul claro, cinza e vermelho. Também há uma tela bem no centro, onde agora aparecem o nome e a logo do programa e daqui a pouco serão inseridos o nosso entrevistado e as nossas matérias. Bom, mas para começar o programa de hoje, a gente tem informações importantes no nosso giro de notícias. Bom, o número de empregos de profissões ligadas à tecnologia aumentou 95% em 10 anos, de 2012 a 2022, segundo o estudo produzido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo. E a maior variação foi para engenheiro de sistemas operacionais em computação. Essa profissão apresentou uma elevação de mais de 700% na quantidade de vínculos de emprego nesse período. A pesquisa foi feita com base nos dados do Ministério do Trabalho e Emprego e analisou 30 ocupações ligadas à tecnologia que avançaram no mercado de trabalho brasileiro. Para você ter uma ideia, em 2012, o conjunto das 30 profissões que foram analisadas nessa pesquisa tinham cerca de 445 mil vínculos de trabalho. Já em 2022, o grupo chegou a 868 mil postos, o que representa uma alta de 95%. Bom, e de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil registrou mais de 1.500 casos de Mpox ao longo desse ano. Segundo os dados, a maioria das infecções se concentra na faixa etária dos 30 aos 39 anos. Os homens respondem por 81% dos casos confirmados e 70% declararam ter tido relações sexuais com outros homens. Em relação às regiões do país, o Sudeste lidera o ranking, com mais de 1.200 casos confirmados. Aqui no Centro-Oeste, foram registrados apenas 97 casos da Mpox, que é uma doença infecciosa causada por um vírus, que causa febre, dores de cabeça, dores musculares, aumento do volume dos gânglios linfáticos, fadiga e também essas marquinhas na pele, como você está vendo na foto aí na tela. Bom, o último mês de outubro, esse que acabou agorinha, se destacou por ser o segundo mais quente já registrado no mundo, com temperatura global da superfície estando 1,32 graus Celsius acima da média do século passado, de acordo com o Centro Nacional de Informações Ambientais dos Estados da América. Essa temperatura, registrada no último mês de outubro, foi menor do que aquela registrada em outubro de 2023. E esse mês do ano passado detém o recorde de mês mais quente da história. Bom, e agora a gente fala sobre economia. Nos últimos anos, a economia de diversos países da América Latina tem sido fortemente impulsionada pela venda de commodities, que são produtos como petróleo, soja, cobre, minério, e eles também são responsáveis por grande parte das exportações dessa região, gerando receitas e também crescimento econômico. Mas essa dependência das commodities gera uma série de desafios, que em muitos casos podem comprometer o próprio desenvolvimento sustentável e a estabilidade econômica.
Bom, para tentar explicar um pouquinho melhor esse cenário, a gente conversa agora com o Camilo Pereira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais aqui da UFG. Olá, professor Camilo, muito obrigada pela sua presença. Seja bem-vindo ao Conexões. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Diego. É um prazer sempre estar com vocês. Bom, peço que o senhor, antes da gente começar, faça uma rápida descrição física para o nosso público cego de baixa visão. Claro. Eu sou um homem cis, de pele clara, tenho cabelo escuro, curto, olhos castanhos escuros, uso barba, estou com uma camisa listrada branca e cinza. Bom, para a gente começar, falei aqui no começo uma rápida explicação, né, de que países como o Brasil, por exemplo, aqui na América Latina, tem essa dependência em relação às commodities. No cenário atual, o que isso representa para a nossa economia? É bom ou é preocupante que a nossa economia se baseie tanto nesses itens de exportação? Nós temos essa dependência já há algumas décadas. O Brasil é dependente, sobretudo, de 3 produtos de exportação: soja, minério de ferro e petróleo cru. Ele vai destinar, sobretudo, para países como a China, esses produtos, e outros países desenvolvidos. Isso não é bom para a economia brasileira de uma forma... a gente não vai conseguir chegar aos níveis de desenvolvimento da Europa, do Japão, dos Estados Unidos, com base nessa falta de exportações de commodities. Os países que atingiram um nível de desenvolvimento alto, eles investiram em educação e tecnologia. E nós não temos, nos últimos anos, nas últimas décadas, se preocupado com o investimento em tecnologia e educação. Nós temos, pelo contrário, nós estamos cada vez mais dependentes de produtos primários, e isso faz com que o Brasil se mantenha, né, nessa condição de periferia do sistema internacional. É um país emergente, mas que não consegue sair da posição em que se encontra. Porque nós não temos um programa de industrialização que deveria acontecer caso houvesse a preocupação e a priorização de que o nosso país se tornasse um país diferente do que ele sempre foi. Professor Camilo, e quais os riscos dessa dependência? A gente vê que mudanças políticas e estratégias, né, internacionais entre blocos pode facilitar a importação de produtos brasileiros ou, ao contrário, dificultar essa importação. Há outros mercados também que concorrem, né, pela venda desses mesmos produtos. Explica um pouquinho para a gente. Sim, vou dar um exemplo. Nos 2 primeiros governos Lula, as commodities estavam em alta, então entrava bastante dólar no Brasil. A gente tinha a soja, o petróleo cru em alta, o minério de ferro. Isso possibilitou que o governo consolidasse e ampliasse programas sociais importantes e que investisse nos setores de saúde e educação públicas no Brasil, tentando fazer com que a vida da maioria da população brasileira melhorasse. Só que quando houve, a partir de 2014, a queda do preço do petróleo, sobretudo no mercado internacional, nós sofremos imediatamente, né, um baque, porque aquele volume de dinheiro que entrava no país deixou de entrar. E nós, então, ficamos dependentes e vulneráveis às oscilações dos preços dessas commodities no mercado internacional. Alguns golpes de Estado são facilitados e os cenários políticos favorecem, então, essas condições quando há essas oscilações das commodities no mercado internacional. Então, a gente deveria diversificar a nossa economia, se preocupar em investir em produtos de maior valor agregado, ao invés de ficar mantendo a dependência nesses 3 setores, sobretudo, né? Os países que saíram do nível de desenvolvimento atrasado, terceiro mundo, no caso, vou dar o exemplo da Coreia do Sul, esses países saíram investindo em produtos de alto valor agregado, fazendo as suas pautas de exportação serem diversificadas, né? E a gente tem sempre por trás desses movimentos a presença de um Estado forte com um projeto de país, com um plano de desenvolvimento da sua indústria nacional. Não é o caso do Brasil, que nós temos indústria, mas na maior parte das nossas fábricas são filiais de empresas estrangeiras, empresas, sobretudo, da Europa, dos Estados Unidos, e do Japão e China, né, que se instalam aqui, na Coreia do Sul também. Bom, professor, para finalizar,
A gente vê que as políticas governamentais, né, do Estado brasileiro têm investido muito em financiar o agronegócio, as linhas de crédito para o agronegócio, que é quem produz principalmente, né, essas commodities, principalmente a soja, por exemplo. O Brasil tem uma linha de financiamento também para essas indústrias nacionais, ou ele deveria ter esse tipo de ação para que houvesse a criação de tecnologia própria, a exportação de produtos com esse valor agregado que o senhor citou? Sim, nós temos alguns setores da indústria brasileira que são as exceções, que são empresas de tecnologia. Eu vou dar o exemplo da Embraer, que é a quarta maior empresa de aviões do planeta, né? Atrás apenas da Boeing, dos Estados Unidos, da Airbus europeia e da Bombardier canadense. É uma exceção, é uma empresa brasileira que exporta um produto de alta tecnologia e que recebe financiamento do governo brasileiro, através do BNDES, para fazer as suas vendas e para até ampliar a sua presença no exterior. A gente tem alguns segmentos, por exemplo, a exportação de carnes, a JBS Friboi, a BR Foods, são empresas que também recebem apoio do governo brasileiro para fazer as vendas no exterior e para ganhar mercado no exterior. Mas são poucas essas áreas e nós deveríamos ampliar, então, e financiar a construção e consolidação de indústrias brasileiras nacionais que poderiam, então, participar ativamente no cenário internacional de disputas por mercado. Eu vou trazer um exemplo aqui da nossa dependência em relação às indústrias estrangeiras. Na época da pandemia, o Brasil não tinha a condição de fazer a vacina aqui dentro. A gente era dependente das importações dos países que possuem essa alta tecnologia, e são aqueles, então, que vão controlar o sistema internacional e ser os protagonistas no comércio internacional. Então, esse é só um exemplo, né? Nós não tínhamos também condição de fazer carro aqui dentro, porque as peças dos automóveis, muitas delas são importadas, e o Brasil não fabrica todas elas. Então, os chips, por exemplo, que vão nos automóveis, que são fabricados na Ásia, eles deixaram de chegar ao Brasil durante a pandemia e nossas fábricas de automóveis pararam de funcionar. Então, são só alguns poucos exemplos de como o Brasil poderia investir nesses segmentos e ter fábricas nacionais para diminuir a dependência em relação aos países do norte global, ou seja, Estados Unidos, Europa, Japão, Coreia do Sul e outros países emergentes. Bom, a gente agradece ao professor Camilo Pereira, que é professor do Instituto de Estudos Socioambientais da UFG. Muito obrigado pelos seus esclarecimentos, professor. Boa tarde. Boa tarde, foi um prazer. Bom, e agora a gente vai para um intervalo bem rapidinho. Daqui a pouco volta com informações. Tem várias dicas culturais para o seu final de semana, viu? Fica aí com a gente, daqui a pouco a gente volta. Voltamos com conexões dessa quinta-feira. E já que ontem foi Dia da Consciência Negra, hoje a gente traz dados muito importantes a respeito da valorização dessa cultura, né, da cultura negra. E a perspectiva não é muito positiva, viu? Uma pesquisa do Instituto Alana, em parceria com o Instituto da Mulher Negra, apontou que 29% das secretarias municipais de educação têm ações consistentes de ensino da história e da cultura afro-brasileira. Esse ensino que é obrigatório por lei. Já 53% dessas secretarias fazem só atividades esporádicas ou em datas comemorativas. E 18% não realizam nenhum tipo de ação, mesmo esse ensino sendo obrigatório. A gente vai entender um pouquinho mais sobre essa questão e sobre a importância do ensino da cultura e da história afro-brasileira agora no nosso material. O Brasil ainda enfrenta desafios na implementação da lei que torna obrigatório o ensino de história africana e cultura afro-brasileira nas escolas, mesmo após mais de 2 décadas da aprovação. Segundo pesquisa do Instituto Alana em parceria com o GLEDES, o Instituto da Mulher Negra, 7 em cada 10 secretarias municipais de educação não realizaram nenhuma ou fizeram poucas ações para a implementação do ensino da história africana e da cultura afro-brasileira nas escolas. Mas antes de continuar, vou me apresentar. Sou Isis Borges, uma jovem mulher branca de olhos castanhos, cabelos cacheados loiros e que usa óculos. Para falar mais sobre os desafios da aplicação desta lei, estou aqui com a professora Luciana Dias, que também é ativista da causa do movimento negro. Ela se descreve como mulher negra, de cabelos pretos crespos e que usa óculos de aro azul. Professora, qual você considera ser a razão para, mesmo após tanto tempo, ainda haver problemas na aplicação dessa lei nas escolas?
A Lei 10.639, que institui a obrigatoriedade no ensino básico de História Africana e Cultura Afro-Brasileira, é uma lei bastante inovadora e ela faz um enfrentamento a uma trajetória na educação básica no Brasil que é marcada pelo racismo. O Brasil é um país de cultura discriminatória, de base racista, que ainda resiste muito a mudanças. E o propósito da Lei 10.639 é revolucionar, é transformar, é ensinar para os nossos estudantes, para os nossos educandos, e a educação aí tem uma força muito grande na mudança de mentalidade, é ensinar que a história do mundo ela é plural, ela é diversa, ela pode ser contada a partir de vários lugares, inclusive a partir da África, não somente a partir da Europa, inclusive a partir de outros continentes, de outros países e de outras histórias, e das conexões que aconteceram entre esses países, né? A história da cultura afro-brasileira também precisa ser contada. O tema do Enem desse ano ele é absolutamente necessário e ele vai provocar mudanças. Ele já tem provocado mudanças, né? Ele pode estimular, por exemplo, educadores, né, em contexto escolar, em trazer a história da África, né? É importante conhecer um pouco mais da história da África para entender a própria história do Brasil. O Brasil é um país que recebe uma influência muito direta desse continente, né? Nada mais interessante que essa história plural seja contada. Quando o Enem tematiza, traz essa temática, né, para a sua redação, ela reposiciona o Enem, promove uma espécie de reposicionamento de educadores que podem passar a se sentir mais responsáveis e mais comprometidos com uma outra história sendo contada nas escolas. Obrigada pela contribuição, professora Luciana. Eu volto com vocês na redação. A gente agradece tanto a professora Luciana quanto a nossa estagiária, a Isis, por esse material. E a gente continua a falar sobre o Dia da Consciência Negra, que foi celebrado ontem, 20 de novembro. A Secretaria Estadual de Cultura aqui de Goiás preparou uma programação cultural bem diversificada, com atividades que destacam a importância da cultura africana e afro-brasileira. E a primeira dessas atividades é a apresentação do espetáculo Contos de Cativeiro, encenado pelo Orum Aie Quilombo Cultural, que você vê uma foto dessa apresentação. Ela pode ser assistida hoje, às 8 horas da noite, no Teatro Goiânia. A peça é narrada por esse contador de histórias e retrata a jornada do povo negro brasileiro desde o período do sequestro e da escravidão de pessoas negras aqui no Brasil. Uma ótima oportunidade, então, para você conferir essa celebração ao povo negro. E outra atividade para a gente tratar, né, do Dia da Consciência Negra é a exposição Arte Africana, Máscaras e Esculturas, com a coleção, com a coleção África. Aqui tem uma imagem dessa exposição. Ela é composta por 416 peças, entre máscaras, estatuetas e objetos rituais, que refletem a rica influência africana na formação da cultura brasileira. Essa exposição está aberta à visitação na Vila Cultural Cora Coralina até o dia 6 de janeiro, todos os dias da semana, de segunda a domingo, das 9 horas da manhã às 5 horas da tarde. Para você que não conhece ainda, a Vila Cultural Cora Coralina fica no centro de Goiânia, ali atrás do Teatro Goiânia. Bom, e agora a gente vai para uma outra divulgação cultural, uma outra dica para você que quer aproveitar o final de semana. A gente, claro, gosta de encerrar falando de cultura, né? Uma dica para você que gosta de samba, que gosta de conhecer ambientes culturais já tradicionais da nossa capital. Já foi no Samba do Mercado da Vila Nova? Não? Então, a estudante de jornalismo da UFG conta um pouquinho para você como é que é essa atividade. Que tal curtir uma roda de samba em um sábado à tarde, junto com a família, amigos e, claro, com muita dança, até mesmo com seu par? Uma ótima opção está dentro do Mercado Municipal Vila Nova, aqui em Goiânia.
Atualmente, conhecido como samba de mercado e existente há 5 meses, o evento veio com o objetivo de trazer a valorização cultural para o local, além de atrair olhares para o mercado, tendo o primeiro projeto com a Associação do Samba estando em desenvolvimento há 6 anos. E além de muito samba no pé e diversão, claro, tem muita comida boa, com pipoca, algodão doce, petiscos e bebidas. A roda de samba no mercado acontece aos sábados com grupos diferentes, a partir das 16 horas, e geralmente também às sextas a partir das 19, com o conhecido samba de raiz. A entrada é gratuita. Acompanhe a programação completa pelo Instagram, @Mercado Vila Nova e @Alambique Restaurante. Tá aí estão aí, né, algumas dicas para o seu final de semana, tanto para hoje quanto para amanhã, para sábado, para você aproveitar bem. Bom, a gente está se despedindo do Conexões de hoje, mas antes eu deixo um convite. Você pode participar com a gente, mandando a sua mensagem com sugestões, críticas ou elogios para o nosso WhatsApp. O número já está aqui na tela para você tirar uma foto ou anotar. 629-9181-1406. Você também pode seguir a gente, viu, nos nossos perfis das redes sociais. A gente tem Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, X. Procura lá por TV UFG. Já segue os perfis, curte, compartilha o nosso conteúdo e, claro, nos ajuda a fazer uma TV UFG cada dia mais com a sua cara. Eu e o professor Diego agradecemos a sua presença e a sua companhia. Te convidamos a estar aqui amanhã novamente, sexta-feira, para fechar a semana com mais conexões ao meio-dia. Muito obrigada, forte abraço, até amanhã. Tchau, tchau.